Pará redescoberto em cores. Riquezas. História. Turismo. Cultura. A vida social e econômica das cidades do Pará. Na expedição de hoje, vamos percorrer por um território com mais de 4.000 quilômetros quadrados, uma imensa região que guarda registros históricos de um movimento que uniu negros, índios e mestiços. Um município criado em 31 de outubro de 1935. Acará é a nossa história de hoje. O Amazônia Mais já começou. O rio Acará foi um dos primeiros a receber expedições de exploradores portugueses, que, ao perceber o potencial da região, iniciaram um povoamento. Em 1758, o governador da província, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, elevou a povoação à categoria de freguesia, denominada São José de Acará, pertencente na época ao município de Moju. Acará chegaria à condição de município em 31 de outubro de 1935. Acará tem hoje um território com mais de 4.000 quilômetros quadrados. Durante seu processo de evolução, muitas de suas terras foram desmembradas, dando origem a mais 2 municípios. Tomé Açu foi criado em 1959 e logo depois nós tivemos o desmembramento também para a criação do município de Tailândia, 10 de maio de 1988. Tomé Açu em função do crescimento econômico do cultivo da pimenta e Tailândia mais pontualmente com relação ao cultivo, exportação e comércio da madeira. Nas terras do Acará, fincaram-se as bases de um dos movimentos mais importantes da história do Brasil no período regencial. E a partir de agora, nossa expedição vai deslizar o rio Acará até chegar à sede da fazenda, onde no passado eram planejadas as principais ações do movimento cabano. Então vamos lá. Com pouco mais de 1 hora, deslizando sobre as águas do majestoso rio Acará, chegamos na fazenda Acará-Açu. O lugar preserva até hoje registros históricos que retratam o período cabano no Pará. Essas terras no passado pertenceram a quem? A Félix Clemente Malcher. A família Malcher. Família Malcher. E essa família Malcher, ela esteve envolvida diretamente com o movimento cabano? Esteve. E foi um dos líderes, do movimento, da resistência dos cabanos aqui. Então aqui era um lugar onde eles se concentravam, Um dos lugares no Pará. Tiveram vários lugares, Abaeté, Barcarena, aqui era um. Se reuniam aqui? Se reuniam aqui. Para planejar as ações do movimento cabano? Creio que sim, Creio que sim. Então a casa que vocês ocupam hoje foi construída em cima de onde existiam edificações que no passado pertenceram a essa família Malcher? Sim, sim. Aqui era uma casa grande, porque quando o governo conseguiu invadir, eles queimaram todo as coisas, Queimaram as casas, queimaram e só deixaram a igreja em pé. Temos aí pessoas enterradas do movimento, Vinagre, o pessoal diz que está enterrado aí. O Félix Clemente Malcher ele não está enterrado aqui, mas os Vinagres, que também estiveram ligados diretamente ao movimento, o pessoal diz que está enterrado aí na igreja. A cabanagem foi um movimento de cunho popular que uniu negros, índios e mestiços contra a elite da época. O movimento cabano é uma das mais importantes páginas da história do Pará. É motivo de orgulho para o povo acaraense. Eu prefiro 1000 vezes a morte no campo de batalha! Nós podemos afirmar que a região do Acará, da região do Acará e na região do Acará, foram orquestradas as 2 tomadas da cidade de Belém pelas forças cabanas.
porque também daqui de Acará são nascidos os grandes líderes cabanos, como Batista Campos, os irmãos Vinagre e Malché, que também fez parte da liderança, foi o primeiro presidente cabano. Ele não é nascido de Acará, ele é de Monte Alegre, mas ele tem a sua vida adulta, grande parte dela em Acará. Outro fato marcante na história de Acará é a mão de obra escrava, que manteve a produção em grandes propriedades, a exemplo do antigo engenho da fazenda Tauaú, propriedade que na época pertencia ao senhor João Valente Furtado de Mendonça, hoje é conhecida como Fazenda Inhamada. Existem alguns relatos dentro da obra do Vicente Salles, do Negro no Pará, onde ele mostra uma figura especial chamada Preto Félix, que era o líder máximo dos negros. Ele chegou a liderar 200 negros dentro do processo cabano. Do município de Acará saíram grandes personagens que compõem e ajudam a contar a história do Pará. Batista Campos, Felipe Patrone, Antônio Clemente Malché, entre outros, que se destacaram na política, no jornalismo e na ciência. Outro grande personagem acaraense é o inventor e aviador Júlio César Ribeiro de Souza, nascido em 13 de junho de 1843. Júlio César desenvolveu um dirigível observando o voo dos pássaros da região. Apesar de não ter sido reconhecido na época, a história comprova a relevância de seus inventos para o desenvolvimento da aviação. Como forma de homenagem e reconhecimento, o aeroporto de Belém e a avenida que dá acesso ao local levam o nome de Júlio César. A economia e o setor produtivo de Acará é no próximo bloco. Não saia daí. A história econômica de Acará sempre esteve ligada à produção agrícola e à pecuária de leite e corte. As terras férteis da região proporcionam uma diversidade de cultivos. A produção do campo gera emprego e renda. Acompanhe. A partir da memória de antigos moradores, percebemos o crescimento que a cidade vivenciou com a pavimentação da Perna Sul, estrada que liga a capital do estado ao centro da cidade de Acará. A estrada, ela acabou trazendo muitos benefícios aqui para a região. Muito. Antes da Perna Sul, a gente demorava aproximadamente 3 horas, 4 horas para chegar em Belém com a nossa produção. Hoje em dia nós gastamos 1 hora, 1h20, 1h30 no máximo para chegar em Belém. E melhorou em todos os sentidos. Qualquer problema aqui, 1h30 no máximo nós estamos em Belém para resolver. E uma movimentação muito grande de transporte. A pecuária leiteira e a produção de queijo em pequenas propriedades fortalecem a renda de muitas famílias da região. A fazenda Pedra Preta, às margens da PA 252, distante 12 quilômetros da sede do município, é um grande exemplo disso. E essa produção do leite, ela é comercializada aqui mesmo na região? Aqui mesmo na região. A gente tem muito pedido, graças a Deus, aí de sorveterias, padarias aqui do nosso município mesmo, mas a maioria mesmo é vendida aqui na fazenda mesmo, com os derivados, sendo leite, o queijo e a coalhada. A região acaraense é fortemente marcada pela posição geográfica em relação ao rio Acará, marcas de suas características econômicas e culturais.
No passado, o rio Acará era o único meio de transporte dos moradores. Por meio do rio se teve contato com regiões muito além, né, subindo ainda, ultrapassando a sede do município, e ele foi o que por muitos anos levou e trouxe toda essa gama de produção e também o conhecimento, né, que veio através das pessoas que tiveram acesso aqui à localidade. Com uma população que se aproxima dos 70 mil habitantes, o município cresce sem perder sua tradição. E a produção agrícola é o grande eixo econômico de Acará, mantendo 80% da população nas áreas rurais. E essas comunidades, elas assim, quase que todas sobrevivem da farinha de mandioca. Tanto prova que no aniversário do município, dia 19, cada dia 19 de abril, a gente comemora o aniversário do município. O maior elo, assim, é entre os agricultores, que eles vêm para a praça produzir a farinha da mandioca em praça pública. Acará é hoje o maior produtor de mandioca do Brasil. Da massa pode fazer um beiju chico, fazer beiju de folha, pode fazer massa para fazer outros tipos de mingau, né? Fazer carimã para criança. Da mandioca ele transforma em muitas coisas. No município são produzidas 100 mil toneladas de mandioca por ano, cerca de 20 toneladas por hectare. Existem 70 associações de produtores de mandioca distribuídas em mais de 200 comunidades. A força da economia acaraense aponta para um crescente desenvolvimento, aproveitando o potencial da região e suas características naturais, além de novos cultivos, a exemplo da produção de açaí e dendê em grande escala. Parte das terras de Acará são utilizadas na cadeia produtiva do dendê. A produção de açaí no Pará hoje é estimada em cerca de 900 mil toneladas do fruto. A produção paraense representa 95% da produção nacional. O município de Acará contribui estatisticamente com esta produção, cultivando o açaí em pequenas e em grandes propriedades. Nós pesquisamos durante mais de um ano, procurando áreas para plantar açaí, quando nós resolvemos diversificar, e resolvemos plantar açaí. Procuramos área, rodamos muitas regiões por aqui e encontramos aqui na Acará um perfil ideal para plantio de açaí. Por causa do índice pluviométrico, muita chuva, tem terra boa, então resolvemos plantar aqui. Com uma extensão territorial significativa com relação a outros municípios do Pará, Acará cresce abrindo porta para novos investidores. A industrialização da cerâmica vermelha é uma realidade que gera emprego e renda no município. Nós somos de uma família de tradição em olaria cerâmica. A gente já tem um legado aí de mais de 50 anos nesse ramo. E nós escolhemos o Acará depois de muitos meses de estudo de solo, analisando matéria-prima de diversas regiões, e o que chamou a nossa atenção, depois de muitos testes, foi um diferencial de resistência encontrado na argila daqui. Ela se destaca nesse ponto, que traz uma coisa que é essencial para a qualidade dos nossos produtos. Atualmente a gente tem em torno de 100 empregos diretos e alguns indiretos, 100% de mão de obra local da região, e a gente se sente honrado de fazer parte desse desenvolvimento do Baixo Acará, que ainda era uma região pouco explorada, mesmo depois da passagem, da abertura da alça viária. Com pouco mais de 10 anos, fabricando telhas, tijolos e blocos estruturais, esta empresa atende mais de 20 municípios do Pará. A estrutura tecnológica é moderna e os produtos fabricados aqui passam por um processo rigoroso de formatação, acabamento, secagem e queima. A nossa produção está em torno de 2,5 milhões de peças fabricadas mensais.
Outro segmento em destaque na economia acaraense é a piscicultura sustentável. O município possui condições excelentes para a ampliação do cultivo de peixes em criadouros. Este produtor utiliza uma área com mais de 120 hectares no quilômetro 40 da PA 151. Rodovia conhecida como alça viária para o cultivo de peixes em tanques. 3 hectares da propriedade já são utilizados na piscicultura. O projeto iniciou em 2015 e hoje tem uma produção mensal com mais de 2 toneladas de peixes. O destaque é o pirarucu. A fazenda tem aproximadamente 120 hectares e hoje nós devemos estar com 2,5 hectares de lâmina de água produzindo peixes. Quais são as espécies que você cultiva aqui? Tambaqui, curimatã, piau e pirarucu. O êxito da produção de peixes em tanques requer orientação técnicas e cuidados especiais. Não é só colocar o peixe dentro d'água, você tem que estar atento à temperatura, à oxigenação, a usar uma ração de qualidade. Nós temos uns berçários próprios que a gente recebe as larvas de produtores certificados, produtores com a política genética boa do peixe. Cultura, lendas e os encantos naturais de Acará é no próximo bloco. Não saia daí. O Pará é um estado da federação que mantém um rico histórico baseado em lendas e contos. Histórias que brincam com a imaginação da população. Acompanhe. Muitas lendas acaraenses são bem particulares da região e fazem referência à condição geográfica do lugar. Existem relatos de moradores que vivenciaram situações reais, como a história sobre um menino que teria sido raptado pelo Curupira. Esse foi um fato real. O menino é meu irmão. A criança tinha 3 anos. A mãe estava para a roça. Aí tinha deixado a criança com a minha cunhada e a criança sumiu. Como era na beira do rio Acará, aí todo mundo dizia que a criança tinha morrido afogada. Aí foi chamado todo quanto foi pajé, curador e tudo. Mas todo mundo dizia que a criança estava morta. Depois de passar 5 dias, aí ninguém achava o corpo da criança. Aí que veio uma notícia aqui em Belém de uma pessoa muito boa que ia de saber, dizer, né, se a criança estava viva ou morta. Aí eu fui lá. E essa pessoa disse, a criança está viva e vai ser devolvida. E foi devolvida depois de 7 dias. A religiosidade está fortemente presente na cultura acaraense. A devoção marca as comemorações do Círio de Nazaré, além dos festejos de São José, padroeiro do município. Na sede do município de Acará existem muitas comemorações religiosas relacionadas à Igreja Católica. Todavia, 2 santos, diremos assim, da cultura católica são relevantes aqui, que é o padroeiro São José, que é celebrado sempre no dia 19 de março. Inclusive, tornou-se este ano uma lei municipal que torna feriado esse dia, para que o povo católico e todo o povo acaraense possa participar dessa festa. E também o 3º domingo de novembro, que se celebra a festa de Nossa Senhora de Nazaré, que atualmente é a maior festa, muito embora São José seja o padroeiro, mas a festa de Nossa Senhora de Nazaré é a festa maior, né, com mais participação atualmente. São realizados também os festivais de quadrilha caipira e moderna, realizada sempre no primeiro final de semana de julho. O evento marca o calendário festivo de Acará. E para comemorar a grande força da economia do município, em abril é realizado o Festival da Mandioca, mês do aniversário do município.
O evento é uma forma de reconhecer e coroar o grande destaque da agricultura acaraense. A farinhada é um evento muito importante que o nosso município faz para expandir a cadeia produtiva da farinha, porque nós somos campeão da produção de farinha de mandioca. Entrecortado pelos rios Acará e Urucuré, o município de Acará tem belos igarapés que proporcionam lazer e emprego por meio do turismo ecológico. O balneário da Bica, localizado no quilômetro 32 da alça viária, é um bom exemplo de beleza e potencial turístico da região. O município de Acará, devido à sua grande extensão territorial, ele é muito rico em atrativos naturais e ecológicos, como os igarapés, rios, trilhas. É uma ótima oportunidade para os amantes de turismo ecológico e turismo de aventura. História, cultura e produção agrícola fazem de Acará um exemplo de município que utiliza a seu favor todo o potencial que a natureza lhe oferece, crescendo com orgulho de seus personagens históricos e com a força do trabalho de sua gente. E assim encerramos a nossa expedição pelo território acaraense. Mas você pode acessar o conteúdo deste ou de outros programas no nosso site. Na semana que vem tem mais. Até lá!